Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje, em nosso 48º episódio. Nos aproximamos aí do 50º episódio desse nosso programa. E esse ano é um ano muito especial, porque é um ano em que nós entrevistamos colegas, representantes de escolas brasileiras de raízes alemãs. No Brasil, é um ano em que o Instituto Max-Staden dedica justamente o ano à história dessas instituições maravilhosas que foram fundadas por alemães e que hoje, em diversos estados do Brasil, fazem trabalhos maravilhosos, ancorados em princípios e valores. E hoje nós temos aqui conosco, no Instituto Max-Staden, a Evelyn Margit Beck. Muito obrigado, Evelyn, por você ter vindo lá da Zona Norte até aqui na Zona Sul para essa entrevista aqui no Instituto. É uma alegria tê-la conosco. Eu agradeço, ainda mais a oportunidade de falar sobre o colégio, que é realmente uma alegria muito grande. Muito obrigada mesmo. Uma alegria tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Evelyn Margit Beck é membro da Associação Cultural e Beneficente de Santana, mantenedora do Colégio Imperatriz Leopoldina de São Paulo, o querido SIL, ex-aluna e gerente de relações institucionais do colégio. O Colégio Imperatriz Leopoldina, conhecido como SIL, nasceu em 1923 com o nome Hindenburg Schule, Sim. Escola Hindenburgo, na zona norte de São Paulo. Você poderia, Evelyn, nos contar um pouco mais sobre a história do colégio, desde a fundação até os dias de hoje? Nós precisamos levar em consideração que em 1923 a realidade da cidade de São Paulo era outra, né? Completamente diferente. E nós tínhamos um rio Tietê que dividia segmentos da cidade. Estamos curiosos para ouvir a história do colégio. Bom, primeiro o colégio ele se desenvolveu primeiro na Zona Norte, em uma outra rua, né, na Rua Voluntários da Pátria, por imigrantes alemães, cujos filhos que moravam na Zona Norte tinham que atravessar o rio Tietê para chegar até a escola, que no caso era o Colégio Visconde de Porto Seguro. Sim. E quando chovia, o rio Tietê transbordava e os alunos não conseguiam assistir às aulas. Então, a comunidade alemã da Zona Norte, que era bem numerosa naquela época, resolveu fundar uma escola, né? E foi aí a Hindenburg Schule, Escola de Hindenburgo, num endereço diferente do que é atualmente. E a escola de 23 até 32, até 30, foi se desenvolvendo e foi ficando pequeno, o espaço foi ficando pequeno para eles. Não só para os descendentes de alemão, mas também para aqueles que queriam saber um pouco mais da cultura e queriam estudar juntamente com eles. Então foi adquirido ali era uma fazenda, hoje um dia é a escola, na Rua Pedro Doll, onde ela está até hoje. Sim. E lá foi construído um prédio novo, que ainda existe, que nós denominamos de prédio histórico. Ele foi, então, finalizado em 32, e aí nós tínhamos 4 salas de aula, o que a gente chamava antigamente de primário. Primário, sim. Que hoje é Educação Fundamental 1. Né? Então, é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E, claro, com todo o desenvolvimento, houve necessidade de crescer a escola. E aí, hoje em dia, nós temos essa área bem maior, são 10 mil metros quadrados. Puxa, 10 temos 20 mil, mais ou menos, metros quadrados de área construída. Então, cresceu bastante mesmo. E foi por causa disso, foi por causa das chuvas, não se conseguia atravessar o rio, portanto, havia necessidade dos alunos estudarem na Zona Norte. Foi isso que aconteceu até a escola dos dias atuais. Veja que interessante, por uma questão meteorológica, ou seja, por uma questão climática, um rio que transbordava, Sim. o rio Tietê, que impossibilitava os alunos de atravessarem o rio para virem até a escola aqui, na verdade, do outro lado do rio, fez com que, então,
a escola Imperatriz Leopoldina fosse construída. Uma história incrível. Muito Não, mas é bacana, maravilhoso, né? não é? Você pensar como eram os dias antigamente, a gente não consegue nem imaginar hoje tantas pontes que unem a Zona Norte com a Zona Sul. Exato. Antigamente não, era a única ponte, Sim. que era de madeira. De madeira, puxa vida, não é? Então a gente não consegue, hoje em dia, Chovia, o imaginar. rio transbordava e o acesso se Imagina. tornava intransponível. Intransponível. Quantos alunos a escola tem hoje, Evelyn? Hoje em dia ali tem 1.100 alunos. 1.100 alunos, puxa vida. Nós já tivemos mais alunos, Uhum. mas o que acontece? Hoje em dia as famílias são diferentes, os Sim, filhos, as crianças são diferentes. sim. Uhum. Antes, muito tempo atrás, você podia ter 40 alunos numa sala de aula Verdade. do infantil, do Fundamental 1, vamos dizer. Verdade. Hoje em dia não mais. Hoje em dia você tem metade ou um pouquinho mais, então você acaba tendo um pouco menos alunos, né? Mas é um belíssimo. Mas é bastante, Puxa são vida, bastante. 1.100 alunos para uma escola. Se nós falarmos isso para os alemães, eles falam uma grande escola, não é? E hoje em dia, desde manhã até de tarde, então são 1.100 desde o começo, desde as 7, 7h10 até... Em período integral. Não para todos integral, né? Para a educação infantil, meio período. Sim. E Fundamental 1 e 2 e médio também. Só que alguns têm, por exemplo, o médio tem mais aulas 2 ou 3 dias durante a semana. Sim. Então eles ficam até mais tarde. Entendi. Mas nós temos o extensivo também. Ótimo. Que seria o integral até o 6º ano hoje em dia. Ótimo. Evelyn, o Colégio Imperatriz Leopoldina, o CIL, ele é uma escola bilíngue alemã e integra a rede de escolas PASCH do governo alemão. Para quem nos ouve, para quem nos assiste, a rede PASCH de escolas é uma rede de 2.000 escolas parceiras do governo alemão espalhadas pelo mundo. O CIL é uma escola que integra essa rede PASCH e oferece o ensino, então, desde a educação infantil até o ensino médio, o ensino do idioma alemão. Sim. Você poderia nos falar um pouco sobre os cursos oferecidos, a infraestrutura, já falamos um pouquinho, e como a instituição está hoje? Eu acabei até já lhe perguntando sobre o número de alunos, mas contar um pouquinho mais em detalhes como ela está hoje, porque nenhuma dessas escolas que nasceu, construída por alemães, hoje é a mesma escola de 100, 150 anos atrás. Na verdade, assim, nós não somos uma escola bilíngue. O nosso alemão é dado como língua estrangeira no colégio. Mas nós temos, sim, os exames de proficiência, o A2, DS1, DS2, né? E os alunos, quando entram na educação infantil, tem o alemão, como você falou, até o ensino médio, em torno, mais ou menos, de 4 a 5 aulas semanais. Puxa, quase tudo uma Tem aula os por cursos dia. preparatórios para esses exames. Sim. Então, o alemão começa desde a educação infantil até o ensino médio. No primeiro ano, nós começamos com o inglês. Sim. E no 6º ano com o espanhol. E temos, então, os exames de proficiência das 3 línguas. Que ótimo, do alemão, do inglês e do espanhol, os 3, fazemos parte do Studienkolleg e do Dual também. Ah, do Dual o Dual. Os nossos alunos participam sempre, todos os anos, e se dão muito bem. É realmente maravilhoso, sabe, o estudo que eles têm, a possibilidade de conhecerem algo diferente, assim, né? Sim. E o idioma acaba sendo um diferencial muito grande para o jovem hoje, né? Então, uma instituição de ensino que tem uma proposta, mesmo não sendo uma proposta bilíngue, mas ela tendo a proposta do idioma estrangeiro adicional, e no caso do CIL, 3 idiomas, o alemão, o inglês e o espanhol. Isso realmente faz com que o aluno deixe a instituição de forma diferenciada, né? Com certeza, né? E o alemão, a gente sempre diz, é algo que te diferencia dos demais, né? É verdade. Porque nem todo mundo sabe alemão, nem todo mundo... Nós temos muitas indústrias alemãs em São Paulo, no Brasil, né? Acho que depois da Alemanha, São Paulo é a primeira cidade. Então, muitos alunos nossos já tiveram oportunidade de, até pelo Dual, né? De trabalhar, de estagiar nessas indústrias, ir para fora também, né? Estudar um pouco fora. Alguns alunos fazem faculdade fora.
Então, assim, é com grande alegria e a gente vê que cada vez mais são alunos que não têm origem alemã, Exato. que se diferenciam nesse Sim, ponto, né? É sim, muito importante, é muito sim. bacana. A gente fica orgulhoso, Sim, sabe? Muito orgulhoso. é um orgulho merecido, porque é realmente um trabalho que é feito no colégio com famílias, muitas delas de origem brasileira, ou a grande Sim. maioria de origem brasileira, que até então haviam tido contato com a Alemanha, Sim. com o idioma, com a cultura, e a instituição recebe essas crianças na mais tenra idade e os forma ao longo de 15 anos como se eles fossem quase que filhos de nativos alemães, não é? E sabe o que acontece também na escola? Tem muitos alunos que chegam, não na educação infantil só, chegam mais para frente. Sim, Temos até alguns alunos que chegam no ensino médio. sim, E aí, como vai ser o alemão? Porque o alemão faz parte do currículo. sim. Você tem que passar, vamos dizer, o alemão, né? E aí nós temos a ajuda dos professores em horários diferentes. Sim, Eles acabam fazendo as provas, eles acabam, aquele aluno que realmente tem interesse naturalmente, sim. né? Acaba aprendendo o alemão, sai com O certificado. com certificado. É muito bom mesmo. Que bacana. E isso se espalha, né? Com Porque nós certeza. somos uma única escola da Zona Norte que tem esse tipo de ensino, né? Isso é um privilégio, né? Muito. Isso é um Bastante. privilégio, não é? Ser É a muito única grande, escola da muito, Zona Norte muito. oferecendo o alemão como idioma adicional, realmente diferencia os estudantes e acaba sendo um diferencial para o próprio CIL, né? Sim, Ou seja, sim. é algo que diferencia a escola nesse mercado tão concorrido que nós temos da educação hoje. E tem uma frase muito bacana que não se ouve raras às vezes quando se fala dos idiomas estrangeiros, Evelyn, que diz em alemão: English is ein Muss, Deutsch is ein Ein Plus, Plus. não é? O inglês é quase que uma obrigação, É. mas o alemão acaba sendo um plus que diferencia esse jovem quando ele deixa a instituição de ensino básico e vai para a universidade ou para o dual, seja qual for o seu caminho, Sim. acaba sendo um diferencial que ele carrega para a vida. Exato. Mas entre os cursos extracurriculares do colégio, um curso chama uma atenção especial, o de esgrima. O meu avô foi esgrimista e eu sempre o admirei muito por isso, porque não tenho conhecimentos profundos sobre a esgrima, mas trata-se de uma tradição típica entre os imigrantes europeus, hoje rara até mesmo fora do ambiente escolar, mas ainda presente no colégio. Como que surgiu essa modalidade no CIL e qual é o objetivo do curso atualmente? Na verdade, assim, é um curso individualizado, né? É você que está lá na esgrima. Como é que surgiu o curso? Ele surgiu porque nós tínhamos uma pessoa conhecida que foi aluno, que praticava, que dava aulas de esgrima e ofereceu o curso. Nós oferecemos aos alunos e verificamos que um grande número de alunos quis participar do curso de esgrima e participam até hoje. Então, na verdade, foi dessa forma que surgiu a esgrima no colégio. Porque nós temos várias atividades extracurriculares. Sim. São aqueles mais tradicionais, basquete, vôlei, futebol. Temos o coral Orff, que é bem típico alemão. Coral para adulto, para criança. Temos teatro, balé, judô. Que bacana. É uma infinidade de atividades extracurriculares. E a esgrima também, e coincidentemente, como você mencionou, é típico europeu, mas foi algo que nos foi apresentado e realmente teve uma aceitação muito grande. Que bacana. Né? Então... E eu lembro ainda das conversas que eu tinha com meu avô, quando nós falávamos sobre a esgrima, como ele me contava que a prática da esgrima, ou seja, do esporte,
ajudava no fair play, no respeito ao próximo, Sim. no cumprimento das regras, na disciplina, Sim, sim. na postura. É. Então, puxa, Daí acho que ser bem europeu, né? É bem bem típico típico, da região. Mas parabéns por manterem Obrigada. essa tradição no colégio. Aham. Eu não saberia identificar outra instituição de ensino que ofereça a esgrima como um curso extracurricular e mais. Fico realmente positivamente surpreso e feliz em saber que há demanda pelo curso A de demanda para o esgrima, curso. não é? Muitos alunos, né, participam dos concursos, participam tanto pela escola como Sim, pela própria associação, né, de sim. entrevistas, Hum, dos de esgrima, muito interessante mesmo. que bacana. Fora o xadrez, né, também, que também se tem o xadrez, é Exato, interessante também há também. uma atividade bastante tradicional dos Bastante, europeus, não é? bastante mesmo. Muito bom. Evelyn, o CIO, ele também mantém um acervo histórico, Sim. praticamente um pequeno museu com itens que contam mais de 100 anos de história da escola. O CIO completou 100 anos em 2023 Sim. agora. Você poderia nos contar um pouco sobre esse acervo, se ele pode ser visitado, se ele é aberto ao público, não é? Eu entendo que ele seja um pequeno centro de memórias do colégio, correto? Sim, na verdade, nós temos bastante material e ele já foi pensado no local, Uhum. mas pela demanda, pela necessidade de todas as salas, hoje em dia ele está no prédio histórico, Sim, temos muito material, mas ele não, para que você visite o museu, você precisa agendar a visita, sim, porque está muita coisa guardada, coberta para não deteriorar, sim. até que a gente ache, até que a gente encontre finalmente o local propício para ele. Uhum. Mas há possibilidade sim de visitá-lo. Quando nós temos algumas festas maiores, ele é aberto ao público Sim, para que possa visitá-lo, o nosso público mesmo atual, sim. não só os antigos que vão lá, deixa eu ver se eu vejo minha mãe, minha avó, minha tia, né? Mas também os novos, Uhum. que não fazem ideia da história do CIO, Sim, apesar de a gente ter um livro que conta um pouco da história sim. desses 100 anos, né? Uhum. Mas temos sim um museu muito bacana e muitas vezes o material vem, olha, minha avó, minha mãe tem um boletim, tem algo assim, então ele é colocado dentro do nosso acervo, né? É bem interessante. São Nós materiais recebemos materiais, Que bacana, que porque bacana. a história, depois de alguns anos, acaba se perdendo. É verdade, E às é vezes verdade. os descendentes não têm nem muita vontade ou não têm aquela familiaridade, né? E acabam nos entregando isso, que para nós Que é ótimo, fantástico. maravilhoso, É muito bom, é maravilhoso. maravilhoso. Parabéns Obrigado. por manterem esse acervo e por estarem constantemente também ampliando esse acervo. Sim. Não é? Isso é muito importante para a história da instituição. É muito. Hoje nós temos a possibilidade de fazer isso de forma digital, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Criando uma história que talvez em 30, 40, 50 anos será resgatada pelas próximas gerações. Sim. Mas naquela ocasião não havia possibilidade desse registro digital. Então, Sim. manter esse acervo é algo realmente muito importante. Bastante. Parabéns por vocês obrigado. manterem isso vivo, ativo e em expansão Muito lá obrigado. no CIO. Muito obrigada. Bom, nós vamos falar um pouquinho da Zona Norte de São Paulo, uma das regiões mais bonitas da cidade, realmente, com muito verde ainda, e que concentra uma comunidade de origem alemã ainda significativa. Você já tinha mencionado brevemente festas. Como que o colégio busca envolver essa comunidade nos eventos e nas atividades escolares? Mesmo eles talvez não estando presentes no dia a dia, os alunos de hoje ainda têm, em grande parte, ascendência alemã, ainda existem alguns, austríaca, suíça. Qual que é o público hoje do colégio, Evelyn? Na verdade, hoje em dia, o público, a descendência alemã, ou suíça ou austríaco, é muito pequena. Sim.
Eu sou neta de alemães. Sim. Minha filha é bisneta, meus netos tataranetos. Então você veja que é bem distante. Sim. Isso porque ainda existem algumas pessoas que têm essa descendência. Mas grande parte não tem nenhuma descendência, mas se interessa pela cultura alemã. Sim. As festas, hoje em dia, nós temos a festa desde o nosso centenário. Sim. Nós temos a Maifest, a festa de maio. Ah, que bacana. Que antigamente tinha no Clube Bragança, Sim. que não existe mais. Sim. E que quando nós fizemos 100 anos, resolvemos resgatar essa festa. Que bacana. E essa festa, então, atrai um público bem grande, que fica curioso em conhecer a cultura alemã. A comida alemã, porque lá é salgado, é doce. Bem variada, né? Bem variada. É a música que vem do sul, Sim. que é a banda. Sim. Algumas coisas típicas alemãs, né? As vestimentas, né? Quem pode vir vem vestido a caráter. Tem a possibilidade de você se vestir lá e tirar foto. Então, é mais a comunidade também em volta, em torno do colégio. Os da Zona Norte, que não tem essa possibilidade. Sim. E os nossos alunos também. Aí eles trazem os familiares, eles trazem os amigos para conhecerem a escola, porque, bom, eu sou orgulhosa da escola. Ela é realmente uma escola muito bonita, foi construída para ser uma escola. Sim, sim. Né? Ela é realmente muito bonita. Ela é bem construída para ser escola. Sim, sim. Então não é cheia de pequenas salas, não, né? É bem dimensionada, vamos dizer assim. E acaba sendo uma forma de se divulgar a escola. Divulgamos, também, não é? Então, através de um Maifest, você trazer as tradições alemãs através da gastronomia, da cultura, da dança, da música, acaba sendo uma forma muito interessante de se divulgar a instituição na própria Zona Norte. E é como você falou, a Zona Norte tem muito verde. Na verdade, vieram muitos imigrantes europeus, alemães, para a Zona Norte naquela época, porque por causa do tempo mais frio, por causa das montanhas, o verde. Quando se falava antigamente, eu moro na Zona Norte, a Zona Norte não era nem tão conhecida. Hoje em dia se desenvolveu bastante e temos muitas famílias que moram lá já há muito tempo, são bairristas, né? Quem mora lá não sai. E priorizando a qualidade de vida. Exatamente. Né? Priorizando a qualidade de vida. Então, todo esse conjunto faz com que a escola, fora, internamente, pedagogicamente falando, seja um sucesso. E uma pequena pérola lá. Né? Exatamente. Imagino. Evelyn, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre um assunto que nos contagia tanto, que é a educação, mas eu preciso encerrar ainda abordando um assunto muito importante que nos é muito caro aqui no Instituto Márcio Staden, que é conversar um pouco sobre a sua história pessoal. Você já acabou de falar para mim, eu sou neta de alemães, como descendente de imigrantes alemães. Você poderia compartilhar um pouquinho, de forma um pouquinho mais detalhada, talvez a trajetória da sua família, o seu vínculo pessoal com a escola? Na introdução eu já falei que você é ex-aluna do CIO, então, para que nós possamos encerrar realmente, para quem nos assiste, para quem nos ouve, conhecer um pouquinho da sua história familiar. Nossa, eu posso ficar te falando aqui muitos detalhes. Vamos lá. Vou tentar resumir. Tá bom. Na verdade, desde que eu me conheço como gente, eu ouço falar de escola, do colégio Imperatriz Leopoldina, que na verdade, no início se chamava, bem no início, Hindenburg Schule. Depois passou a chamar Externato Pedro Doll. Eu estudei no Externato Pedro Doll, porque a rua chama Pedro Doll, era um alemão, né? Imigrante alemão, e bem antigamente minha mãe estudou no colégio, só tinha o primário, que a gente chama hoje em dia de Fundamental 1, do primeiro ao quarto ano. Anos iniciais, né? Os anos iniciais, Depois não tinha mais, aí os alunos tinham que sair. Eu estudei, então minha mãe estudou lá,
Eu estudei desde os 5 anos. Até os 5 eu só falava alemão em casa. Que bacana. Apesar de pais brasileiros, mas Sim. avós alemães, né? Das duas partes Sim. eram da Alemanha. E aí eu passei a estudar no colégio. Depois cresceu o colégio para que pudesse ter o ginásio, ou o Fundamental 2, ou os anos finais hoje em dia. E depois, na minha época, o colegial, e hoje em dia o ensino médio. Eu fui a primeira turma do ensino médio. A primeira turma? Primeira turma. Na verdade, no início nós éramos 9 alunos. Imagina uma escola com 9 alunos. Mas foi crescendo. A forma foi exatamente, o que aconteceu até hoje em dia, né? Então, eu estudei na escola, fui para a faculdade, estava no último ano de faculdade, eu sou biomédica. O diretor me chamou para que eu pudesse ajudar o professor de biologia no laboratório de análises clínicas. Eu fui, porque você sempre queria ganhar algum dinheiro. E depois de alguns meses, o professor ficou doente, não pôde dar aula. E o diretor perguntou se eu não queria assumir as aulas dele. Eu assumi as aulas de biologia. E ali você foi picada pelo mosquitinho. Eu não queria ser professora, eu não queria ser médica, mas fui professora. Eu estava até comentando até agora. Eu não queria ser professora, mas se eu pudesse hoje em dia voltar, eu faria tudo exatamente igual. Que bacana. Porque é um carinho tão grande para os alunos que te encontram hoje em dia, o respeito, o carinho que a gente tem e recebe deles. É maravilhoso, né? É uma coisa maravilhosa. Então, eu estudei, eu trabalhei durante 10 anos como professora e depois eu passei para a parte administrativa. Por quê? Porque meu pai foi presidente da Associação João Ricardo Beck. Foi primeiro vice-presidente dos anos 60 ao 65. O presidente era o seu Otto Baumgart e porque a escola precisava de um nome de uma pessoa influente na Zona Norte. E aí ele disse que aceitaria ser presidente desde que meu pai fizesse as vezes de presidente. Meu pai era muito novo ainda, tinha os seus 32 anos mais ou menos, e ele assumiu e depois de 5 anos o seu Baumgart falou, não, agora você pode passar a ser o presidente. Que bacana essa história. Meu pai foi presidente de 65 até final de 2007, quando ele faleceu. Então ele ficou durante todos esses anos como presidente da mantenedora. 42 anos. O colégio cresceu muito. Eu digo, hoje em dia eu gostaria de ter feito mais perguntas a ele, sabido um pouco mais. Apesar de ele ter deixado um relato histórico em vídeo para nós, né? Mas foram épocas difíceis, na época da guerra, que ele não era presidente, mas ele sabia da história. E ele, com essa expertise toda, eu acho que ele tinha um olhar muito certeiro em tudo que ele fazia, em comprar a região, porque a escola, o terreno é da escola, né? Então foram compradas várias casas. Ele tinha todo um jeito de conversar com as pessoas, de fazer a compra. O que hoje em dia, como cresceu bastante, é bem mais difícil, porque os valores são outros também, né? É uma outra realidade. E então, ele sendo presidente, eu participei de todo esse desenvolvimento da escola, o crescimento, a construção. Eu falo com você, eu consigo visualizar todos os momentos. Eu consigo até visualizar o momento em que foi colocada a pedra fundamental numa área lá. Eu sei até dizer onde está, quer dizer, ninguém vai derrubar para ver, mas eu sei onde, né? Então, faz parte da minha história, eu não consigo dissociar isso. E depois minha filha estudou lá, e hoje em dia meus netos estudam. Que bacana.
4 gerações. Né? 4 gerações que 4 estudaram lá, né? gerações, Então, que lindo. é um orgulho muito grande. Eu tenho o maior prazer de falar da escola. Até o pessoal fala, nossa, a sua escola, ou quando vem minha mãe, que ainda é viva, Sim. a sua escola, ela fala, não, não é minha escola. Porque realmente as histórias se confundem. Sim, sim. Era muito grande o trabalho deles, Sim, claro, com a ajuda de amigos. sim. Hoje em dia você faz as festas, você é cada vez mais cobrado por determinadas situações. Sim. Antigamente você fazia uma festa, eu lembro bem, festa junina, para arrecadar verba para construir, para arrecadar verba para comprar alguma coisa. Sim. Hoje em dia você gasta nas festas, É você não verdade. consegue mais captar É verdade. nenhum dinheiro, né? É verdade. E então isso me marcou bastante, né? Eu acredito que não tenha ninguém que tenha vivido como eu vivi essa época. Que alegria. Porque era muito próximo do meu pai. Sim. Então não tem como não conhecer a história, né? Como visualizar tudo. É assim maravilhoso. Eu acho que eu vou ficar lá até aposentada eu já sou, mas eu vou continuar trabalhando. Que assim seja, por porque muitos e muitos anos. A gente espera que a escola ainda viva durante muito mais 100 anos, né? Que a gente consiga lá de cima assim visualizar o que está acontecendo aqui embaixo. Assim será. É um orgulho muito grande. Que gostoso. Muito grande. Tenha certeza disso, porque ela é uma instituição e foi por esse motivo, Evelyn, que o Instituto decidiu dedicar este ano às escolas brasileiras de raízes alemãs. Porque são instituições e o brilho nos olhos, o entusiasmo com o qual eu pude te ouvir aqui, ele demonstra que essas instituições são instituições que carregam em seu DNA princípios e valores. Princípios e valores que vêm lá de trás, desde a sua origem e que são inegociáveis, que precisam ser inegociáveis, porque se não fossem esses princípios e valores, estas instituições como o CIL, que faz flamular a bandeira alemã na zona norte de São Paulo, há mais de 100 anos, não existiriam mais. E pessoas como você, e você passa isso naturalmente para as próximas gerações, para os seus times, são justamente as pessoas que fazem com que essas instituições se tornem sustentáveis, ou seja, garantam um futuro, porque são pessoas que garantem justamente a prática e a vivência desses princípios e valores nessas escolas. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. É realmente maravilhoso a gente fazer parte dessa história toda. Que delícia. E poder contar um pouquinho disso. Que delícia te ouvir. Da vida que a gente teve, da qual nós participamos hoje em dia. Que gostoso. Muito obrigado mesmo. Que gostoso te ouvir. A gente se sente muito honrado. Que alegria. É uma alegria poder participar disso tudo, sim. né? Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estarem conosco aqui, apoiando o Instituto em seus projetos também ao longo deste ano, não só através da exposição que hoje, vamos dizer assim, circula pelo Brasil, contando a história dessas escolas, mas também um importante apoio ao livro que vai contar a história dessas escolas, que será lançado em breve. Foi realmente uma alegria muito grande poder te ouvir, Evelyn. Muito obrigada. Com o brilho nos olhos, isso é muito importante. Quando nós temos realmente alguém aqui conosco, onde os olhos brilham, o coração bate forte e a gente sente esse entusiasmo por 103 anos de história, que são os 103 anos de história do CIL. E nesse sentido, eu queria dizer a quem nos assiste, a quem nos ouve, que essa série de entrevistas ela não para por aqui. Nós teremos como próximo convidado em nosso 49º episódio também um Colégio Imperatriz Leopoldina, mas de Entre Rios, no Paraná. Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, exatamente. Dona Leopoldina, no Paraná, e com isso nós trocaremos de estado. Já tivemos aqui o Colégio Cruzeiro, do Rio de Janeiro, o Colégio Benjamin Constant, de São Paulo. Hoje a Evelyn nos contando um pouco sobre a história do CIL, e seguiremos então com o Dona Leopoldina, de Entre Rios.
Até interessante que eu acabei esquecendo de Por mencionar, favor. porque a escola teve vários nomes, Sim. como você mencionou, Hindenburg-Schule, Externato Pedro Doll. Quando foi formado o ginásio Imperatriz Leopoldina e depois Colégio Imperatriz Leopoldina. E por que Imperatriz Leopoldina? Porque foi uma figura importantíssima para nós aqui no Brasil, né? Sim. De origem austríaca, e que foi de grande relevância. Tanto que nós temos lá o quadro da Imperatriz Leopoldina. Que bacana. Exposto, assim como vocês também aqui. Eu te digo que se eu comentar esse nome, eu acabo me emocionando aqui, porque eu sou filho de mãe austríaca, que veio para o Brasil há 55 anos atrás, e nós sabemos o quanto a Imperatriz Leopoldina contribuiu Sim. para que nós pudéssemos ter o Brasil que nós temos hoje. Nesse Sim. sentido, temos um livro muito interessante aqui no Instituto que conta a história da Imperatriz Sim. Leopoldina, que foi esposa de Dom Pedro I, mas parabéns por terem adotado o nome de uma pessoa que realmente foi a mãe do Brasil, que nós temos simbolizada na nossa bandeira nacional até hoje, através do losango Sim. amarelo, que nada mais é do que o amarelo da família Habsburg. Exato. Muito Evelyn, obrigada. foi uma alegria tê-la conosco. Muito obrigada. Obrigado Obrigada por ter mesmo. vindo até aqui. Muito obrigada.